Talvez eu seja até um exemplo minoritário comparado com os pesquisadores do CNPq, porque eu tenho uma carreira muito heterodoxa, muitos dos meus colegas. Isso eu não estou dizendo nada em relação a que não quero dizer que isso seja melhor ou pior. Muito heterodoxa, porque eu também fazia poesia, a literatura também sempre muito forte na minha formação inteira, e canto, né, e música, por um lado, mas a poesia, a literatura por outro, filosofia também por outro. Então, sim, desde muito cedo, e por exemplo, desde que eu entrei na UNB, para física, eu comecei a estudar muito as religiões orientais. Eu li o Tao Te Ching, os textos budistas, hinduístas. Então, a minha vocação pelas religiões é outra que foi sempre muito forte, que nunca me abandonou, na verdade. E, junto com as religiões, nas culturas populares, depois estudei as religiões afro-brasileiras, o sistema de oráculos. Então, o oráculo mesmo, que é o jogo do Búzios, por exemplo, né, que eu aprendi aqui no Recife, ele está na fronteira também da psicologia com as ciências da indeterminação. Mas hoje existe teoria do caos, por exemplo, né? O oráculo, ele entra na teoria do caos. Porque, claro, é indeterminado, mas não completamente, porque é um contato psíquico e algo de significado muito importante se revela quando o que joga está diante da pessoa que faz uma pergunta. O sistema de oráculos são extremamente, são transdisciplinares, os oráculos. Né? É porque eles buscam, talvez, a unidade. Isso, não é? exatamente. E dá uma sensação de que aí você é um com o outro. Isso, e aí, exatamente. Todos somos um. Isso, mas há uma linguagem que perpassa os dois, e essa linguagem é formalizada, né? Ela tem uma gramática própria, e isso me leva também a um outro ponto, talvez. Mas deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta, então, sobre isso. Tá. O que faz essa ligação, assim, seria a ressonância? A ligação... Entre uma pessoa que está jogando Búzios e eu que sou uma pessoa que estou consultando, né? E o que acontece aqui nesse intervalo, né? É a ressonância? Você poderia chamar de ressonância. Um grande cientista, um dos maiores físicos do século XX, que eu admiro muito, que é o David Bohm, do chamado A Totalidade e a Ordem Implicada. Ele tem um livro sobre o pensamento como sistema. Bohm, grande físico quântico, prêmio Nobel, e ele tinha muitos diálogos com Krishnamurti, com o Jiddu Krishnamurti, o grande guru indiano, né, que morou no Ocidente, eles moravam na Inglaterra, se encontravam sempre. Tem vários livros sobre os dois, a eliminação do tempo psicológico, sobre o diálogo, sobre o encontro. Então há um espaço muito complexo que espiritualidade e a ciência se tocam e praticamente se superpõem. Então o campo disciplinar, mesmo nas exatas, elas não são tão exatas nesse sentido que eram no passado. Então, essa ressonância é o que postula mais ou menos Bohm como sistema. Além do ego, além dos dois egos envolvidos. O sistema, o pensar, é maior do que o pensador. Não necessariamente você precisa postular o pensador para que haja pensamento. E o pensador estaria na mente que pensa e o pensar estaria numa mente que sabe? Porque simplesmente se pensa ou algo é pensado. A ancoragem não precisa ser só no profissional, digamos, no ego biográfico. O pensamento às vezes perpassa, né? E a pessoa, na verdade, através dela algo se pensa. Então você veja, David Bohm, máximo físico, respeitado como físico Nobel, né? Dialogando com Krishnamurti. E outro exemplo do século XX, para mim, também extraordinário dessas fronteiras maravilhosas entre os saberes, foi entre Jung e Wolfgang Pauli. Pauli, o suíço, também foi prêmio Nobel, um dos grandes físicos do século XX. Eles escreveram muitas coisas juntos, pensaram juntos sobre a questão, no caso do Jung, da astrologia, que a astrologia parece um pouco com o oráculo também, né? E aí eles cruzaram Jung analisando os pensamentos de Pauli fazendo um estudo de astrologia. Aí eles desenvolveram uma teoria que Jung chama da sincronicidade, que é um princípio de conexão acausal, que ele reconheceu no I Ching, no livro chinês dos oráculos, por exemplo. Então, me interessa muito, porque o projeto que eu tenho agora, assim, científico, talvez mais relevante, chama Encontro de Saberes.
que é trazer os mestres dos saberes tradicionais para serem professores na universidade. Mestres, inclusive alguns deles analfabetos, dão aula na universidade como professores de uma matéria regular. Porque são saberes que não são saberes ocidentais que passaram pela escrita. Então, no encontro de saberes está um limite sempre muito poroso. Tem alguma coisa lá nessa área do xamanismo? Tem, claro, porque alguns xamãs já deram aula. O conhecimento xamânico é um conhecimento da unidade, né? Em vários planos. Quer dizer, o plano do interior é como se fosse o plano do corpo, né? O plano da psique, que seria, né? Onde também está a razão, o plano da alma, vamos chamar assim, onde o cosmos todo como um sistema completo e intercruzado opera. Então, na verdade, o encontro de saberes está também dialogando nesses pontos. O encontro internacional de encontro de saberes, o seminário internacional, foi aberto por uma xamã do Xingu, Mapulu Kamayurá. É uma xamã pajé, uma xamã feminina, é a primeira, praticamente, foi a primeira vez, eu acho, numa conferência internacional no Brasil, que uma xamã deu a aula inaugural. Geralmente a gente chama alguém da Alemanha, da França, da Inglaterra, da Itália, e com tradução. Ela falou em Kamayurá, com tradução para o português. E nele também veio uma outra pajé, uma outra xamã, que é muito próxima, muito amiga minha, que é a Maria Luísa Medina, que é uma xamã pajé paraguaia, Guarani. Que ela invoca o grande espírito, né? Ela, assim, a ideia toda sempre está na unidade do grande espírito. O grande espírito seria algo também desse tipo, né? Que postula essa unidade completa. O xamanismo é uma espécie de consciência muito antiga, né? Que houve um momento no passado da humanidade, talvez 5, 6, 8 mil anos atrás, em que o número de xamãs era altíssimo no mundo. Porque as pessoas eram acostumadas desde criança a entrar em contato com o cosmos como um todo, através de vários caminhos. A consciência científica, eu acho que ela é muito mais recente, ela é poderosa, mas ela não precisa eliminar a consciência xamânica. A consciência xamânica pode conviver com a consciência científica moderna, por exemplo, né? E algo parecido você pode chamar estritamente até com o mundo da espiritualidade. Então essas ordens, então de repente nós estamos atravessando os campos da psicologia, para a física, para a cosmologia, para a astrofísica, biologia e as artes também que têm simetrias, que de repente são replicadas na natureza, não é? Você tem é claro, você tem umas borboletas que no desenho dela, na verdade, são réplicas de corujas. Mas ninguém não sabe quão consciência tem a borboleta de que, na verdade, ela fez uma pintura realista de uma coruja. Não é? Como que isso existe para nós? Não é? Então, isso é um fenômeno maravilhoso de arte, mas é um fenômeno também maravilhoso do processo mesmo da simultaneidade das formas de vida no planeta. Então, eu acho que o transdisciplinar é um pouco isso. A gente vai migrando, surpreendentemente, de uma disciplina para outra.